Eu quero começar por esse versículo primeiro que diz: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. E a gente começa essa leitura com uma identificação do autor, né, de quem está escrevendo. E é assim em qualquer livro que você pega, você vai encontrar ali uma identificação, você vai encontrar uma introdução, né, um prefácio. E aqui está dizendo isso, está identificando o autor, mas ele descreve quem é Salomão, filho de Davi, rei de Israel. É muito comum na Bíblia nós vemos essa forma, né, de escrever do texto bíblico, que sempre identifica a pessoa dizendo de quem ela é filho de fulano, pelo menos o pai, né? Muitos textos a gente tem ali a genealogia mais completa. E esse ponto aqui chama a atenção da gente para qual é a nossa referência? A quem nós estamos ligados? Diretamente de uma paternidade, né? Quem é seu pai? Quem é sua mãe? Ou mesmo assim, há alguma liderança ou a relacionamentos próximos, né? Por exemplo, eu estou aqui e acho que a maioria de vocês não me conheciam, né? Boa parte. Mas vocês conheciam a Aparecida, acho que nem todos, né? Mas boa parte de vocês. Então, é a Sueli, amiga da Aparecida. Então você tem uma referência. E isso na Bíblia é muito forte, é um padrão bíblico, né? É Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão. A gente vê isso o tempo todo. Tem aqueles textos imensos, né, de genealogia que você fica, para que eu tenho que saber todos esses nomes? Pois é, mas Deus tem um propósito nisso e Ele quis mostrar isso pra gente. Não só para você saber os nomes, né, ter uma lista de nomes, mas pra gente entender de onde é que nós viemos. Qual é a nossa referência? Qual é a nossa identificação? E eu quero falar com vocês dessa identificação, dessa identidade que passa pelos nossos pais terrenos, pela nossa família terrena. Porque nós temos estudado, hoje a gente tem visto muitos estudos, livros, pregações sobre a paternidade de Deus. E isso é a primeira coisa, né? Porque sem a paternidade de Deus nós não sabemos quem somos. Então, para eu saber a minha identidade, eu tenho que entender Deus como Pai. Isso tem sido um assunto bem comentado e graças a Deus por isso. Mas eu queria hoje que a gente pensasse nessa paternidade, nessas referências terrenas. Você é filho de quem? Quem é seu pai aqui na terra? Quem é sua mãe? Porque hoje a nossa cultura ela não favorece alguns conceitos bíblicos, se não muitos, né? Não favorece a nossa cultura ocidental. Esse é um deles. A sociedade ela foi perdendo esse referencial. Hoje as pessoas elas vivem sozinhas. Muitas pessoas não querem se casar. Muitas pessoas querem viver sozinhos. E a pessoa que quer viver sozinho, ela não precisa do livro de Provérbios. Porque é relacionamento, né? É como eu me relaciono com as pessoas, é como eu me comporto, qual é a minha conduta. Então, a nossa identidade também passa pelos nossos pais terrenos. Também passa pela nossa família. E essa desconexão, né, que tem hoje disso é muito ruim e isso é muito prejudicial para todos nós. A Deus não projetou ninguém, Deus não criou ninguém para viver isolado. Tanto é que Ele olhou para Adão e falou: não é bom que o homem viva só. Deixa eu complementar isso, né? Deixa eu terminar essa obra. Não é bom que uma pessoa viva só, não é bom que uma pessoa viva isolada, não é bom que uma pessoa viva sem essa referência da família.
E todo esse problema, né, tem levado as pessoas assim a tantas complicações. Eu lembro que uma vez eu fiz uma viagem de missões na Europa e a gente viu, assim, eu vi de perto como é forte essa questão ali, mais ainda do que aqui no Brasil, como é forte a questão de os jovens não terem esse referencial. O suicídio nos jovens é altíssimo na Europa, com jovens até 25 anos. E esse é um dos fatores, né? Esse individualismo, não, eu me basto. E a gente vê que na Bíblia não é assim. Então, eu entendo de levantar esse ponto aqui, dessa identificação que o livro traz. Ele começa, tudo na nossa vida tem que começar com a nossa identidade. Tudo na nossa vida tem que começar quem nós somos, quem você é. Se você não sabe quem você é, não dá para desenvolver nada, não dá para dar um passo. Então, eu queria que vocês percebessem isso, né? A nossa identidade, ela passa também por uma identidade terrena, pela nossa família, pelos nossos avós. A gente percebe isso na vida de Jesus, né? Do próprio Cristo. Quando você abre os primeiros capítulos, o primeiro capítulo de Mateus, ele é inteiro de genealogia, né? Tá falando quem é filho de quem. Lá em Lucas, capítulo 3, do 23 a 38, fala da genealogia de Jesus Cristo como filho de Deus. Então, Jesus, o filho de Deus. Mas em Mateus, o capítulo 1, faz a referência a essa genealogia terrena de Jesus. Então, quando você abre Lucas, você vai chegar aqui no capítulo 3, olha, o versículo 38 diz assim: Cainã de Enos, Enos de Sete, Sete de Adão e Adão de Deus. Então, ele começa no 23 falando, né, no 23, falando que Jesus era filho de José, e aí ele vai descrevendo, e José era filho desse, até chegar em Enos, Enos filho de Sete, Sete filho de Adão, Adão filho de Deus. Então a identidade dele aqui, né, de Jesus como filho de Deus. Mas em Mateus capítulo 1, ele começa falando Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, Jesus mostra isso para nós, né? A genealogia de Jesus. Quem é Jesus? Quem foi Jesus? Se eu perguntar para você, você vai falar: Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Mas você também pode responder: Jesus era filho de José e Maria. Então, esse conceito, né? Essa dinâmica da palavra de Deus que nos apresenta sempre as pessoas com uma referência. E hoje eu quero assim chamar a sua atenção, porque Deus também foi algo que Deus tem falado comigo, né? Quando eu comecei a ler isso aqui, para a gente fortalecer os nossos laços familiares, para a gente prestar mais atenção. Talvez essa não seja uma palavra para todos aqui, né? Eu sei que tem pessoas que já têm isso muito forte, que desenvolvem isso, até de uma forma natural, mas outros não. Alguns de nós a gente precisa pensar como estão os meus relacionamentos. Mesmo que você não tenha o seu pai, a sua mãe, né? Mas você deve ter um irmão, um tio. Você tem a sua família cristã, os seus amigos da igreja, os seus irmãos. Aqui a gente está num grupo e assim porque nós somos irmãos em Cristo. Então, mesmo que eu não conheça você de perto, estou te conhecendo agora você já tem uma referência e eu já tenho uma referência de você. Então, no mínimo, nós vamos ter esse relacionamento que ainda que não seja da família de sangue, nós podemos, sabe, dizer de alguém. E isso é uma identificação, isso é uma referência nossa.
Então, os maiores problemas que nós temos hoje é por conta disso. E olha só esse versículo aqui, gente, lá em Malaquias, o profeta Malaquias, eu queria que alguém lesse esse versículo, por favor. Tem uma profecia que fala em Malaquias 4, 5 e 6, por favor. Malaquias é um livro que é o último livro do Último Testamento. Sabe quando vai falar sobre o dízimo? É esse livro aí, tá? Lá antes dos evangelhos. Eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então, o espírito do profeta Elias fala de Jesus Cristo. Porque João Batista veio nesse poder, do espírito de Elias. O poder do precursor, de anunciar o Cristo, de anunciar o Salvador. E olha só, gente, o que diz, o coração dos pais, converterá o coração dos pais aos filhos. Por que precisa converter? Porque houve um distanciamento. A palavra conversão, ela quer dizer dar meia volta, para aí desse caminho que você está indo e volta, retorna, porque você precisa tomar outro caminho. Então, converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Isso faz parte do reino de Deus. Então, famílias, pai e filho que estão, sabe, cada um está indo num caminho assim, ó. Então, ele fala, peraí, quando vier o reino de Deus, quando vier o Cristo, o Espírito que vai estar nele, o Espírito do reino de Deus é que o coração dos pais se converta aos filhos e dos filhos aos pais. Então nós precisamos pensar e começa com os pais. E há uma arrogância, me permitam falar isso, tá? Pelas minhas próprias experiências, uma arrogância no nosso coração de achar que nós somos pai e mãe e o filho tem que honrar e eles que têm que vir e eu tô sempre nesse lugar de autoridade, mas a Bíblia está falando que nós precisamos converter o nosso coração aos nossos filhos. E aí, quando a gente dá esse primeiro passo, o coração dos nossos filhos é convertido ao coração dos nossos pais. É preciso a gente tomar essa consciência, sabe? E obedecer a palavra de Deus. Então, se você precisa fazer isso, né? Já anota aí, já vai pedindo a Deus para te dar graça, sabedoria, para você converter o seu coração aos seus filhos. E dos filhos que estão aqui, todos nós somos filhos. O nosso coração precisa se converter aos nossos pais. Há pessoas que precisam ir até seus pais, pedir perdão. Há pessoas, não importa a sua idade, há pessoas que precisam ir até a sua mãe, ter uma conversa, até o seu pai. Se nós não entendermos isso, como é que Deus vai sarar a terra? Esse versículo diz: converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Muito das maldições que nós estamos vivendo hoje é porque o coração dos pais está de um lado e o dos filhos está de outro. É porque a família se desfacelou e tá cada dia pior, né? Tá numa crescente agora que a gente fica assustado todo dia, né? Cada um para um lado na família, não tem concordância, não tem relacionamento, não tem, em muitas famílias, né? Não tem esses laços afetivos. Então, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Sabe? Talvez, pode ser que algumas coisas na nossa vida tenham acontecido de ruim, de dificuldades, de problemas, porque nós não convertemos o nosso coração nem aos nossos filhos e nem aos nossos pais. Amém, gente? Primeira lição. Ai, meu Deus.
Ai, gente, é muito forte isso, né? É muito forte, viu? Então, você analise o seu coração, peça graça a Deus e se é esse o seu caso, vá até seus filhos. E esse converter não é só você ir lá e pedir perdão, não. É a gente mudar. A gente precisa mudar de atitude, sabe? Então, aquilo que você fazia que irritava seu filho, você não vai poder fazer mais se você quer esse caminho, né? Algumas atitudes de amor, enfim, é você que sabe o que você vai ter que fazer. E dos filhos aos pais, mesma coisa. Na essência do mandamento de Deus, honrar pai e mãe. Honra teu pai e tua mãe. Né? Se relacione de uma forma respeitosa, que você reconheça quem eles são. Ou às vezes isso você vai ter que fazer com algum membro da família, que essa palavra possa trazer para você essa percepção, né? E você poder alinhar esse assunto aí na sua família. Bom, gente, vamos seguir um pouquinho aqui nesse capítulo primeiro, depois do versículo 2 até o 6, ele vai falar o objetivo do livro, né? Então ele fala Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, ele vai falar para que servem esses provérbios, né? Para conhecer sabedoria, instrução, entender palavras que dão entendimento, instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça, equidade, prudência aos simples, conhecimento e bom senso aos jovens. Isso aqui é interessante, ó, os 5, que os sábios também o ouçam. Então, quem já é sábio precisa ouvir também. Para quê? Para aumentar o seu conhecimento. Então, veja que o chamado da sabedoria é para todos. Que ninguém se ache tão sábio, né? Que não precise ler de novo. Alguns de vocês já leram várias vezes Provérbios. Sabem até de cor, né? Muito desse texto aqui. Mas se você está aqui, você vai aumentar a sua sabedoria. Porque é isso que está falando a palavra. Então você está ampliando, você está indo em águas mais profundas com Deus. Porque cada vez que nós lemos, cada vez que nós meditamos na palavra, nós vamos a um nível mais profundo. Nós temos mais revelação de Deus. Ela se renova em todo o tempo. Para compreender provérbios, parábolas, as palavras dos sábios e seus enigmas. Lembra que Jesus falava em parábolas? E ele mesmo disse que falava em parábolas porque tinha coisas que não era para todo mundo entender. Então, sem sabedoria, muito do que Jesus falou a gente não consegue entender. É preciso nós acessarmos a mente de Cristo, que é a sabedoria, né, para que a gente entenda aquilo que ele mesmo falou. Tá tudo muito conectado na palavra de Deus, né? Então está aqui essa lista daquilo que qual é o objetivo, né, desse livro, desses provérbios. Lá no Salmo 119, versículo 130, diz assim: a exposição das tuas palavras concede luz, dá entendimento aos simples. Eu gosto muito desse versículo, porque, gente, quando nós estamos aqui assim, ó, com a Bíblia na mão, lendo, meditando, sabe, é uma luz que vem na nossa mente, assim, ó, no nosso entendimento. Isso aqui entra e transforma. Como Paulo disse, vocês precisam renovar a mente de vocês. Não é para conformar com o mundo, precisa renovar a mente, né? Trazer coisas novas da palavra de Deus. Então, esse objetivo de trazer clareza, trazer luz, né, dar entendimento, a sabedoria, instruir. E aqui, quando ele fala em instruir, né, em procedimento, o que é procedimento? É o seu comportamento, é a sua conduta, como você se comporta no dia a dia, com você mesmo, com as pessoas, com o seu dinheiro, com a sua casa, com os irmãos, com sua posição de liderança, enfim. Ele fala também em equidade. Equidade quer dizer julgamento justo, imparcialidade. Eu fico pensando que daqui um pouco, né, se passar mais alguns anos nessa situação, eu acho que os nossos filhos não vão saber mais o que é julgar com justiça, né? Tudo que a gente está presenciando nesse momento, no nosso país tem sido tão triste. Falta de julgamento justo.
Então a sabedoria, né, os provérbios, eles vêm para nos ensinar a sermos justos, a julgarmos justos. E julgar justamente pertence a Deus. Você julgar justamente, né? Como a gente pode ter a capacidade se nós estivermos numa situação assim? Tudo que nós aprendemos precisa vir de Deus. Tem um versículo em Salmos que diz que as minhas origens estão em ti. Quando fala do nascimento de nações, de povos, fala as minhas origens estão em ti. E eu tomo para mim esse versículo. As minhas origens estão em Deus. Então, por exemplo, uma pessoa que vai compor uma música, qual é a origem dessa composição? Será que está em Deus? Eu vou escrever um livro, qual é a origem disso? Eu vou fazer uma correção para os meus filhos, qual é a origem disso? O que está gerando em você essas palavras de correção, essas atitudes de correção? Então, só para a gente levantar esse ponto tão importante para a nossa vida, de sabermos que tudo vem de Deus, tudo precisa se originar em Deus na nossa vida, para que a gente possa realmente ter uma vida que agrada a Ele aqui na terra. Aí no versículo 7 tem essa chave, que é a chave assim de Provérbios, da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então, para começar, para abrir a porta para a sabedoria, precisa temer a Deus. O temor ao Senhor. Mas temer a Deus, tem muita gente que ainda pensa que é ter medo. Não tem nada a ver com medo. Temor. Temor é um cuidado, é um zelo no nosso coração para honrar e reverenciar a Deus. É respeitar, é honrar a Deus. É a gente olhar para Ele e ver a grandeza dEle, o amor dEle, o quão poderoso Ele é e a nossa pequenez. E saber que tudo aquilo que nós somos filhos, e tudo aquilo que nós podemos fazer e realizar é porque Ele é poderoso, é porque Ele nos amou. Então precisa ter um temor no nosso coração com isso, um cuidado. Como é que nós olhamos para o Senhor e como nós tratamos as coisas de Deus. Esse sentimento de admiração, de reverência. Quando a gente olha a obra da criação, você vê, eu gosto muito assim por exemplo, você vê o pôr do sol, você vê as árvores, tem árvores tão bonitas, Eu fico olhando e falando, Senhor, como o Senhor é grande, como o Senhor é poderoso. Então essa admiração, ela gera em nós um zelo, pelo nome de Deus, por quem Ele é, como é que a gente está se comportando. Então, sabe, a sabedoria, essa conduta que nós podemos ter a referência em Provérbios, nesses conselhos, nos leva a temer a Deus. Então, temer a Deus é sabedoria, e buscar a sabedoria é porque nós tememos a Deus. Então, o temor ao Senhor. E o ensino prático desse capítulo está lá no versículo 11. Ele começa a falar sobre um assunto. Se disserem, vem conosco, armemos uma emboscada para matar alguém, fiquemos de tocaia contra o indefeso para nos divertir. Isso aqui é fazer o mal por diversão, por prazer. Tem gente que é assim, Então ele está falando, não faça isso. Não faça uma coisa dessa. Se alguém te chamar para isso parece coisa de criança, de adolescente. Mas a maldade, ela pode ir crescendo com a gente. Tem muitas pessoas que têm esse tipo de atitude, de você se divertir com a desgraça do outro. Você fazer o mal para quem não tem como se defender. E tem algumas coisas, gente, que nós olhamos assim na Bíblia e você fala assim, não, isso aqui não é para mim, porque eu já sou crente, porque eu já, tô num nível com Deus. Amém, mas será que não é pra gente? No mínimo a gente precisa prestar atenção, fazer um exame de consciência, sabe? E ver,
Será que de alguma forma eu não estou praticando isso daqui? Então ele está falando, não faça isso. Olha o 12, o que ele diz, alguém que vem, né, com essa maldade diz, vamos engoli-los vivos como a sepultura. Então quem faz esse tipo de maldade é como uma sepultura, são pessoas cheias de frieza, é uma maldade que deixa o coração frio, gelado, sabe? Não tem o fogo de Deus, não tem a presença de Deus, não tem o amor de Deus. Então cuidado com essa prática. A pessoa que faz assim, ela vai ficar como uma sepultura. E depois ele vai falando também, ele dá uma ênfase aqui para a cobiça. Olha o 19. São assim as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela tira a vida dos que a possuem. Parece que eu nunca li esse versículo aqui, gente. Tira a cobiça, tira a vida de quem possui, né? Quem tem a cobiça. A cobiça, ela é um sentimento assim, é um desejo sem controle, né? Desmedido, exagerado, um desejo ilícito. Quando a gente lê lá em Êxodo, quem quiser pode ir abrindo lá em Êxodo 19, nos 10 mandamentos. Quando fala da cobiça, ó, Êxodo, não é 19 não, gente, é 20. Êxodo 20, 17. Diz assim, não cobiçarás o quê? A casa do teu próximo. Então, a casa do próximo é dele, não é para ter esse desejo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Por que a Bíblia coloca isso? Porque esse é um sentimento comum no nosso coração. Então nós precisamos estar atentos com a cobiça, né? Será que não tem nenhum resquício, nenhum indício de cobiça no meu coração? Tem um versículo em Provérbios 4 que diz, guarda o teu coração. Será que está guardado da cobiça? Que o Espírito Santo possa aí te ajudar, né? Você fazer um exame no seu coração. O apóstolo Paulo, quando fala da ceia, ele fala assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, quando a gente se examina, quando eu examino o meu próprio coração, eu não vou ser julgado por ninguém. Por que a gente é julgado às vezes? Porque a gente não está examinando o nosso próprio coração. Então, a cobiça é esse desejo, né, ilícito de você ter o que é do outro, de querer o que é do outro. E é a irmã gêmea da inveja, né? A inveja... Isso, né? Você falou isso essa semana? Falei, eu fiz 3 vídeos sobre inveja, depois eu vou passar para vocês, tá? O link eu posso pôr lá, quem quiser dar uma olhada. A inveja é uma coisa assim, direta do inferno, né? Vamos dizer assim, que se instala e leva à morte sua e da pessoa de quem você inveja. Então, a gente precisa prestar atenção, porque são sentimentos silenciosos no nosso coração. Por isso que todo dia a gente precisa se arrepender. Todo dia a gente tem que ter a oração do salmista, Senhor, sonda o meu coração. Senhor, sonda. Vê, Senhor, se tem em mim algum caminho mau. Eu faço, gente, essa oração todo dia. E eu vou falar para vocês, é triste essa oração. Porque às vezes Deus te fala coisas que você nem sabia que tem no teu coração. E são coisas feias. E aí, mas é isso que nós precisamos. E aí a gente fala, Senhor, me perdoa. Senhor, me ajuda, né? Eu não quero viver nisso. Então, sonda o meu coração. Nos evangelhos também a gente tem bastante textos que falam sobre a cobiça, né? Paulo, ele fala que a cobiça, lá em Colossenses capítulo 3, tem uma lista, né, de procedimento do cristão, de quem é nova criatura, quem nasceu de novo. 1 João 2, do 15 ao 17 também fala. Eu vou ler um aqui que é Efésios 5, 3. Diz assim, ó, mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém a santos. Nós somos santos. Quando a gente nasce de novo, nós somos chamados santos.
Você é santa, você é santo. E a gente não pode comprometer a santidade que Deus nos deu e a santidade que Ele está nos santificando a cada dia. Qual é a nossa parte na santificação? É dizer não para essas coisas, né? Dizer não para o pecado. Então, que nem se mencione no meio de vós. Que não se ache, meus irmãos, no nosso coração nenhum tipo desse sentimento. Amém? Era isso que eu separei aqui para a gente conversar. Cada vez que a gente lê Provérbios, a gente tem algo a mais, né? Que vem algo novo que o Senhor nos dá a oportunidade de entender, ou talvez a gente entendeu um pouco, mas precisa reforçar.